mental dessa semana a gente vai falar de um tema muito importante, que é a saúde mental a partir de todas essas mudanças climáticas que a gente tem presenciado. A gente vai falar sobre ansiedade climática e para falar sobre isso a gente convidou a Simone Vieira, que é engenheira agrônoma do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, está inteirada de uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Inglaterra sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Simone. Eu que agradeço e fico à disposição. Simone, fala pra gente um pouquinho dessa pesquisa que é um colega seu que desenvolveu, que está desenvolvendo junto a um grupo, né, na Inglaterra. Isso. A gente está vivendo um momento em que mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, né? E que estão afetando nossa vida. Então, a gente teve essas grandes enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, que nós tivemos perdas de vida, perdas de moradia, enfim, né? As pessoas tiveram várias perdas. A gente está vendo agora acontecer queimadas muito importantes, né? Pessoas que perderam casa, que perderam produção, que perderam animais. Então, essas mudanças, elas estão acontecendo de forma muito rápida, mas a resposta como a gente muda a nossa forma de lidar com isso tudo, ela é lenta, né? E aí o que esses pesquisadores eles estavam identificando é por que que a gente tem a tomada de decisão, por exemplo, todos nós sabemos que a queima de combustível fóssil, então usar combustível ou o desmatamento, eles afetam o clima, né? E como consequência é isso tudo que eu falei que a gente está vivendo. Mas por que que a gente ainda continua usando combustível fóssil e desmatando, né? Então, tem esse desacoplamento entre o nosso racional e o nosso emocional. Essa incerteza desse futuro e do que está por vir causa essa ansiedade por conta do medo, por conta da insegurança e até por conta da culpa que a gente sente, né, por estar deixando um planeta nessa situação para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Então, todos esses sentimentos, né, fazem com que essa ansiedade climática acabe aumentando, então afetando a saúde mental das pessoas. E a geração Z é a mais afetada, segundo essa pesquisa, né? Que são as pessoas que nasceram entre 95 e 2010. Seria por uma questão de ter mais contato com as redes sociais e de estar sendo mais bombardeado pelas informações? Tem uma explicação na pesquisa para esse fenômeno? Então, tem essa questão, né, de que são pessoas que estão muito mais em contato com informações ou até com desinformações, muitas vezes, né? Mas, ao contrário da minha geração, por exemplo, que viveu um mundo que era mais previsível, né? E que agora que a gente está lidando com essa imprevisibilidade, eles pegam o final desse mundo previsível e estão nesse início de idade adulta num mundo que é totalmente imprevisível. Então, o que traz muito dessa ansiedade, né, para além de estar muito mais bombardeado por informação, mas também por estar chegando na idade adulta sem saber o que mundo eles podem esperar, tá? Então, eu acho que principalmente isso que traz a pesquisa. Simone, então, por um lado, os pais sentindo uma responsabilidade tamanha por ter deixado esse mundo complexo e caótico, e as gerações mais novas com uma crise de perspectiva, né? Sim, sim, Isso isso. causa? Quais são os sintomas que isso causa? Então, isso causa principalmente esses processos de ansiedade, né? E para os mais velhos, essa sensação de culpa, né, de não ter agido, embora
talvez racionalmente as pessoas às vezes nem percebam não conseguem colocar isso em palavras, né? Mas o sentimento fica, né? E isso causa esse desconforto, né? E essa sensação, muitas vezes, de falta de perspectiva. E a falta de perspectiva leva a uma paralisação. Então, as pessoas acabam não tomando atitudes, né? Por conta desse sentimento de estar sem perspectiva, né? Então, você fica imobilizado. E isso tem um problema sério, porque acaba que a gente não vai conseguir resolver as coisas se a gente não agir, né? Então, mas é importante que isso seja identificado, né? Que a gente tem ouvido bastante das pessoas o aumento de problemas de saúde mental, né? E identificar que um deles é por conta dessa ansiedade climática é muito importante para a gente saber como vai lidar com isso também. Até a pesquisa cita que aumenta o caso de insônia, de depressão, né? E realmente, como você Sim. disse, o mais difícil talvez seja perceber o quanto isso impacta no nosso dia a dia, né? Com relação às queimadas, por exemplo, a gente imaginar que a causa é humana. Eu acho que isso foi das coisas mais chocantes, assim, porque poderia não ter acontecido aquilo. E a gente viu o Brasil todo com focos imensos, né? Uma biodiversidade que leva anos e anos para se formar, para se consolidar, sendo Uhum. queimadas em um dia. Então, eu acho que isso também é algo muito importante que a gente fale sobre esse tema. É um tema que vai ser falado a partir de agora, talvez com uma certa frequência, para que a gente identifique como é que isso impacta realmente no nosso dia. É como se a gente colocasse um filtro, né? E esse filtro começa a servir para todas as coisas que acontecem no dia a dia, né? Uhum. Sim, e assim, eu acho que uma coisa importante, né, que eles levantam é, é trazer, porque assim, muitas pessoas sabem qual é a questão, muitas pessoas até pensam em práticas que elas podem, atitudes no dia a dia que elas podem tomar, né, para mitigar essas mudanças que estão acontecendo, né? Mas muitas delas são inócuas, porque o problema-chave, que é diminuir as emissões de gases de efeito estufa, elas não são tomadas porque a gente tem que ter uma mudança de padrão muito grande, né? Que inclui tomada de decisão, e tomada de decisão inclui afeto, inclui o nosso emocional, né? A gente sabe para outras questões, né? Que dizem respeito à saúde, por exemplo, né? Uma pessoa que tem pressão alta sabe que não que tem que diminuir consumo de sal, mas essa mudança de hábito ela é muito mais lenta do que o necessário, ou às vezes nem acontece, né? Porque envolve essa coisa de você mudar mudar uma atitude que não é racional, né? É do nosso sentimental. Então, trazer o racional e o sentimental para essa questão ambiental é de suma importância. Eu acho que vai ser o caminho para a gente conseguir sair dessa situação. É uma mudança de consciência a partir do modo de produção, que tem que ser alterado em grande escala, e em menor escala, mudanças de hábito mesmo, né? Como você disse, são muito Exatamente. emocionais e tal. E aí a gente chega num ponto que eu acho talvez o mais importante, que são possíveis soluções para lidar com esse problema, que é justamente a socialização e a participação de grupos, né? Embora a gente sinta que às vezes está secando o gelo no Polo Norte, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? E talvez esse seja o combustível para a gente pegar um outro ritmo, numa outra direção mais assertiva, né? Exatamente. E é importante que a gente fale sobre isso, né?
que todos nós estamos sofrendo essa ansiedade em maior ou menor grau, né? Mas como você disse, quando a gente se engaja em grupos e começa a agir, de maneira geral, essa sensação, né, ela começa a diminuir também, né? Porque você se torna um agente da mudança, né? E não um passivo, só sofrendo com aquilo que tá acontecendo. Então, é muito importante isso, compartilhar esses sentimentos, mas também participar de grupos em que você possa ter uma atuação mais efetiva para essa mudança. E aí você sai daquela sensação de apatia, de falta de propósito e de uma certa solidão também, de uma angústia. E aí você vai ver que todo mundo está Uhum. passando pela mesma coisa. Isso cria uma massa, né, de transformação muito interessante, independente do resultado, que a gente nunca vai saber, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa, né, Simone? Sim, exatamente, exatamente. Porque Sim. essa imprevisibilidade, né, é uma coisa que causa muita angústia nas pessoas, né? Muita ansiedade, medo. Então, mas quando a gente passa a atuar para que aquilo seja minimizado, eu acho que isso pode beneficiar muito nossa saúde mental. Certeza. Simone, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente sobre essa pesquisa, né? E as pessoas que tiverem mais curiosidade de saber, elas podem entrar em contato com você por e-mail ou por redes sociais? Pode sim, meu e-mail é civieira@unicamp.br e no Instagram é @savieira08. Perfeito, Simone, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e fico à disposição. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. Cientistas afirmam que o derretimento total do gelo da Antártida já tem data para acontecer. Uma das causas do aumento das emissões de carbono na atmosfera está justamente ligada à perda de gelo nos próximos 3 séculos. Mais de 50 cientistas colaboraram com os pesquisadores da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, que analisou dados de 16 modelos diferentes para chegar a essa conclusão. Alguns resultados apontaram o colapso total do gelo já em 2300. Neste caso, a taxa de derretimento a partir de 2100 ainda é incerta. Já até 2200, deve ocorrer uma elevação do nível do mar de 1,6 metros. Cientistas descobrem oceano escondido 700 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A novidade impactou a compreensão científica sobre o ciclo da água, a origem dos oceanos e a sua estabilidade ao longo dos bilhões de anos do planeta. Em 2021, a organização National Geographic anunciou que a Terra passaria a contar com 5 oceanos, após o reconhecimento do corpo de água que circunda a Antártida. Por outro lado, pesquisadores da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, descobriram um vasto oceano oculto a 700 quilômetros abaixo da crosta terrestre. O reservatório de água está presente em formações rochosas azuis chamadas Ringwood Ditas, entre a superfície e o núcleo do manto terrestre. No entanto, ao contrário de uma imensa piscina subterrânea, a água está aprisionada nas moléculas dos minerais cristalizados. De acordo com os pesquisadores, essa água subterrânea pode ter emergido e contribuído para a formação dos oceanos na superfície, desafiando a hipótese de que a água teria vindo do espaço através de cometas que atingiram o planeta. Além disso, a presença dessa água nas profundezas impede que os níveis dos oceanos sejam muito mais altos, o que deixaria apenas os picos das montanhas acima da água. O Monte Everest ficou pelo menos 15 metros maior e os cientistas já sabem por quê. O inesperado crescimento do topo do mundo pode ser o resultado de uma erosão intensa na região próxima à montanha.
Localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, o Everest é considerado o ponto mais alto do planeta, com o cume que fica a uma distância de 8.849 metros do solo. Uma pesquisa da University College, em Londres, indica que esse número muda anualmente, porque a montanha está crescendo como um todo. Segundo os especialistas, ele está entre 15 e 50 metros mais alto do que o seu tamanho original, e o responsável por isso seria um rio do Himalaia que causou o processo físico conhecido como rebote isostático, que aumentou a erosão local. A hipótese é que o fenômeno tenha sido desencadeado há 89 mil anos. Estima-se que esse salto de tamanho seja de 2 milímetros por ano. A longo prazo, isso pode fazer uma diferença significativa na superfície da Terra. A elevação da crosta impacta, além do topo do mundo, os picos vizinhos.